Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje continuamos ainda falando sobre milagres. Com certeza, você deve precisar de algum milagre na sua vida, quer na área familiar, conjugal, financeira ou mesmo da saúde. Eu também preciso do meu milagre e eu creio em milagres. Nós vamos hoje continuar o assunto para que nós venhamos saber o que é necessário para que possamos receber o milagre. Nós precisamos estar preparados para que Deus venha operar o milagre em nossa vida. Em primeiro lugar, é necessário ter autoridade para operar no sobrenatural. Quando você, por exemplo, vê um milagre realizado ao lado da porta do templo chamado Formosa, lá em Atos 3, no Novo Testamento, você vai ver que Pedro e João não disseram simplesmente para o homem coxo que ele tinha sido curado. Antes, eles ressaltaram: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Deus Pai concedeu a Jesus todo o poder no céu e na terra. E Jesus delegou autoridade sobre os demônios, as doenças e todas as obras do inimigo a todos aqueles que possuem um relacionamento íntimo com ele, ou seja, delegou poder e autoridade aos seus verdadeiros discípulos. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2, Jesus ortogou aos seus discípulos o poder e a autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Em Mateus 10, versículo 1, Cristo delegou aos seus discípulos o poder de expulsar demônios e curar também toda a sorte de doenças e enfermidades. E em Lucas 10, versículo 19, segunda parte, o Messias concedeu aos seus discípulos o poder de pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, prometendo-lhes que nada os faria dano algum. E para que você receba a autoridade espiritual que Cristo deseja lhe dar, primeiro, é fundamental ser seu discípulo. Aí você vai perguntar, mas quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? Segundo o texto em João 8, versículo 31, segunda parte, são aqueles que andam em obediência à sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, como diz a Bíblia, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas o problema é que muitos cristãos hoje em dia não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. E os demônios conhecem as regras da autoridade espiritual e as forças malignas podem detectar uma pessoa que não possua verdadeiramente esse relacionamento com Jesus. Isso já aconteceu na igreja primitiva. Os cristãos eram conhecidos por expulsar demônios em nome de Jesus. Os incrédulos tentaram fazer o mesmo, mas não tinham autoridade para isso. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Você pode verificar essa passagem em Atos 19, do versículo 14 ao 16. E sabe por quê? Porque aquele demônio sabia que aquelas pessoas que usavam o nome de Jesus não tinham, de fato, a autoridade de Cristo. Ao viver um relacionamento sincero com Jesus, você se colocará sob a sua autoridade. E como seu discípulo, você também recebeu a sua autoridade para viver em meio a milagres nesta vida. Também, para vivermos em meio a milagres, precisamos antever os milagres. Observando mais uma vez o milagre
na porta formosa do templo, você vai notar que não houve qualquer hesitação da parte de Pedro e de João ao perceberem o coxo. Eles caminharam até o homem, ouviram seu pedido e lhe disseram que não tinham dinheiro, mas o que tinham lhe dariam. Parece que não houve dúvida na mente dos apóstolos quanto ao fato de que Deus operaria um milagre. Por quê? Porque eles tiveram a visão do milagre. E antever significa esperar certo do que acontecerá. A razão por que você pode antever ou esperar ser bem-sucedido, sabe qual é? É porque a palavra de Deus promete isso e você simplesmente crê nessa palavra. Veja duas promessas de Jesus a seus discípulos. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 17 a 18. E também está escrito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículos 12 e 13. Nesses versículos que eu acabei de citar, Jesus diz claramente que devemos esperar ou antever. Você pode esperar esses resultados porque crê na palavra de Deus. Em Marcos 9, do versículo 17 ao 24, encontramos um homem que tinha um grave problema. Seu filho era atormentado por um espírito maligno e os discípulos de Cristo não conseguiam expulsar o demônio. Então o pai clamou a Jesus e disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E sabe qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus no versículo 23 é muito clara. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Em essência, Jesus disse ao homem: a questão não é se eu posso fazer isso, mas se você crê que eu posso. Não há dúvida de que Jesus pode realizar milagres. A única coisa é se cremos ou antevemos que ele os fará. Para vivermos em meio a milagres, precisamos confiar na palavra de Deus e levá-la a sério. Se Jesus disse que fará algo, então só nos cabe aceitar que ele pode e fará o que disse. Também é necessário, para viver em meio a milagres, uma atmosfera. O que é atmosfera? É algo em que estamos inseridos em todos os momentos do dia. No entanto, raramente analisamos como conseguimos distinguir os diferentes climas para cada situação. A atmosfera é o ambiente espiritual necessário para a operação de um milagre. Para ter um milagre, é preciso elevar o nível de expectativa em seu coração e no daqueles à sua volta. Os milagres acontecem quando existe a atmosfera certa para eles. Há dois ingredientes que precisam estar presentes para que aconteça um milagre: a necessidade e a fé. No seu ministério terreno, as pessoas corriam para Jesus em busca de cura e libertação. E nós sabemos que quando ele retornou para sua cidade natal, Nazaré, as pessoas não lhe deram ouvidos. Jesus não pôde realizar milagres em Nazaré. Sabe por quê? Devido à incredulidade do povo. Apesar da necessidade de milagres estar presente, faltou a fé para que fossem feitos. Em outras palavras, não havia a atmosfera necessária para milagres em Nazaré. Ninguém tinha um coração aberto para recebê-los. A primeira atitude de Pedro e João para mudar aquela atmosfera junto à porta chamada Formosa foram suas palavras: olha para nós. O coxo provavelmente não olhava nos olhos das pessoas que passavam.
Devia apenas levantar as mãos e suplicar por esmolas. Mas quando os apóstolos pararam e começaram a conversar com ele, devem ter alterado sua rotina comum, mudando a atmosfera. O coxo olhou para eles, esperando receber uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro. E antes que o homem pudesse protestar, foi logo acrescentando: mas o que eu tenho, isto eu te dou. Pelas palavras do apóstolo, o coxo foi tirado de uma atmosfera de mendicância para uma atmosfera de expectativa de receber algo da parte do próprio Deus. E você também pode gerar uma atmosfera para a realização de milagres em todas as áreas da sua vida, declarando a palavra de Deus. As Escrituras nos exortam a meditar na palavra. Salmo 1, versículo 2. A declarar a palavra da verdade. Lucas 4, do versículo 4 a 11. A orar com base na palavra. João 15, 7. E a cantar louvores ao Senhor. Salmo 98, versículo 1. Deixe de se concentrar na necessidade, mas concentre-se no poder de Deus. Para viver em meio a milagres, precisamos articular o milagre de forma clara. Articular significa falar de modo preciso, expressar-se com exatidão. Tudo o que Pedro e João disseram ao homem foi: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não existe dúvida alguma nessa declaração quanto ao que eles esperavam que o coxo fizesse, nem quanto ao que aconteceria com a enfermidade. Pedro e João não oraram com o coxo. Eles não disseram que se fosse da vontade de Deus e o homem tivesse fé, poderia andar. Eles simplesmente lhe ordenaram que andasse. Você também pode pronunciar a cura diretamente para a pessoa necessitada, declarando a palavra de Deus, ou simplesmente dizendo: seja curada em nome de Jesus. Existem ocasiões em que se ora por um milagre e ele não acontece. Mais à frente veremos a questão da demora ou da negação com relação ao milagre. Mas em resumo, tudo o que você tem a fazer é pronunciar de forma clara e com ousadia a ação que deseja, em nome de Jesus. Se você necessita ser curado, pode declarar com clareza o que a palavra afirma sobre a sua própria necessidade e então profetizar essa cura que se concretizará em nome de Jesus. Se você necessita de provisões materiais, declare com ousadia o que Deus afirma em sua palavra sobre o suprimento das suas necessidades e então proclame a existência desse suprimento, trazendo-o à existência. Simplesmente diga: proclamo o poder de Deus para minha provisão quanto a essa necessidade econômica, em nome de Jesus Cristo. Sempre haverá um milagre pronto a ser declarado em sua boca, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então comece a praticar esta palavra em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nesse dia de hoje nós aprendemos o que é necessário para que nós possamos estar preparados para que um milagre aconteça em nossas vidas. E por isso nós te louvamos e entregamos a Ti agora todas as pessoas que estão doentes, para que elas nesse momento recebam a cura, porque é a Tua palavra que declara que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas Suas pisaduras somos sarados. E também eu quero te pedir por aqueles que estão com fome, passando por necessidades. A Tua palavra diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Enfim, Pai, que o Senhor venha neste momento atender às necessidades do Teu povo, de todos aqueles
que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.